Livro do profeta Isaías, capítulos 24, 25, 26 e 27. Até o capítulo 23, nós lemos profecias ditas através de Isaías acerca de juízo que Deus derramaria sobre algumas nações. Agora, no capítulo 24 a seguir, até o 27, nós leremos um juízo universal. É o mesmo que está escrito no capítulo 24 de Mateus. Então, essas profecias são escatológicas. Escatologia é a parte da doutrina bíblica que estuda acerca das coisas que acontecerão no futuro. E aqui, no capítulo 24, lista algumas dessas coisas que acontecerão quando o juízo de Deus for derramado sobre a humanidade, sobre a vida dos ímpios, daqueles que não se arrependeram, e também sobre a nação de Israel. Mateus 24 fala sobre a grande tribulação. Será um período de 7 anos de ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Um período de 7 anos de juízo, de tratamento de Deus com a humanidade, com a nação de Israel. E algumas coisas estão listadas aqui, como, por exemplo, verso de número 8, 9, diz que não haverá mais canções, as pessoas vão deixar de beber o vinho, vão começar a clamar, a terra vai ficar desolada, ou seja, as pessoas que, como o próprio Cristo diz, que enquanto pregamos acerca do fim, elas estão desprezando as profecias, comendo, bebendo, como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Nesse dia haverá pranto, haverá clamor, quando as pessoas, assim como no dia do dilúvio, elas perceberam que Noé estava correto acerca das profecias e começaram a gritar, porém, já era tarde demais. E o versículo de número 20 diz que a terra vai ficar vacilando, a terra vai se abalar. Hebreus capítulo 12, versos 26 e 27, diz que tudo que pode ser abalado será abalado. Porém, há um reino inabalável do qual nós fazemos parte, que é o reino de Deus. No capítulo 25, vai falar sobre o que acontecerá com os justos. O 24 fala do juízo dos ímpios, o 25 fala do que acontecerá com os justos, aqueles pecadores arrependidos, aquelas pessoas que se arrependeram, confessaram Cristo como Senhor e Salvador e foram santificados através de Jesus. Aqui lembra-nos Apocalipse capítulo 21, verso 4, que diz que nesse tempo de restauração de todas as coisas, no reino milenar de Cristo, verso de número 6, o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa, ou seja, será um dia de muita alegria para os justos. Nesse monte em Jerusalém, onde Cristo vai estabelecer o seu governo universal. E, verso de número 8, Apocalipse 21, 4, diz que o Senhor, ele vai nos livrar de toda lágrima, não haverá dor, não haverá luto nesse reino de Cristo, a morte será aniquilada, o luto será aniquilado, a tristeza será aniquilada. E o capítulo de número 26 é um louvor profético sobre o que as pessoas cantarão nesse reinado de Cristo, quando o mal será totalmente aniquilado. Então, o capítulo 26 é uma canção profética sobre o reino milenar de Cristo. Verso de número 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Ou seja, para os justos haverá paz eterna. Verso de número 9, haverá justiça. O reinado de Cristo será um reinado de paz e um reinado justo. Então, capítulo 26 mostra que todo o propósito de Deus será estabelecido, ainda que
pessoas não acreditem, ainda que reinos lutem contra, ainda que todo um sistema de Satanás esteja guerreando contra, o reino de Deus virá em breve e os propósitos do Senhor acerca do seu reino serão estabelecidos. E no capítulo de número 27, é uma sentença para o Leviatã, que era uma espécie de uma mitologia pagã, como um símbolo do mal. Então, o capítulo 27 mostra o que acontecerá com Satanás, assim como em Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11. Haverá um juízo, haverá uma sentença para Satanás e para todos aqueles que se opuserem a Cristo. Hoje, vivemos cada vez mais claramente um mundo que se opõe a Deus, que se opõe aos valores de Cristo, que se opõe a Israel. O ódio contra Israel tem crescido assustadoramente em todo o mundo e haverá um juízo de Deus, aniquilando de vez o mal. E há profecias aqui de que a nação de Israel será tão restaurada que ela vai florescer, que ela vai brotar, os desertos vão se encher de água, e hoje parte dessa profecia tem se cumprido. Israel, uma nação tão pequena geograficamente, é um milagre. Uma nação do tamanho do nosso estado do Sergipe, no Brasil, é uma das nações que mais exporta alimentos para o mundo. É uma nação que mais exporta tecnologia, diamante, dentre as 133 nações de melhor economia global, Israel ocupa o 21º lugar, uma nação tão pequena, com um destaque tão grande na agricultura e na economia, tendo cerca de 85% das suas terras em deserto, só pode ser um milagre. Para aqueles que odeiam Israel, para aqueles que se opõem a Israel, precisa se atentar para estas profecias. Israel jamais será derrotada. Judá jamais será destruída. Por quê? Porque é uma promessa do Rei dos Reis para aquela nação. Louvado seja o Deus de Israel. Livro do profeta Isaías, capítulos 28, 29, 30 e 31. Nos capítulos anteriores, nós estudamos profecias de um juízo de Deus para toda a terra, para todos os ímpios, para todos aqueles que não se arrependeram e que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Agora nós voltaremos a ler, porque o livro do profeta Isaías, as profecias não estão na ordem cronológica. Então nós voltaremos a ver aqui profecias para Judá e para Efraim, que é às vezes usada para se referir à nação de Israel, à nação do norte. O Senhor dizendo, verso de número 2, que ele levantaria um homem valente, falando de Senaqueribe, um homem poderoso, que ia ser um instrumento de Deus para tratar com essas nações. E tratar também com os líderes. Verso de número 7 a seguir diz que esses líderes, eles estavam levando o povo a abandonar a Deus e ir após outros deuses. Não apenas eles se desviaram, mas também levaram o povo a se desviar, como por exemplo Manassés e outros reis. Então, Isaías começa a confrontar esses líderes religiosos e políticos, que são os reis e os sacerdotes, e ao invés deles ouvirem e se arrependerem, eles começam a zombar de Isaías, dizendo: Isaías, quem é você para ensinar os mandamentos do Senhor para nós? E eles não quiseram ouvir, e Isaías então chama esses homens para um confronto. No verso 14 diz assim: ouçam a palavra do Senhor, homens escarnecedores, vocês que são líderes do povo que está em Jerusalém. Se vocês não se arrependerem, haverá um juízo de Deus sobre Samaria, que havia sido estabelecida por eles mesmos como uma capital. Por quê? Porque os reis do norte não queriam que o seu povo descesse para Jerusalém, para o reino sul,
e adorasse a Deus lá no templo, então para não deixar o povo descer para Jerusalém, eles levantaram seus próprios altares, seus próprios ídolos, e agora o Senhor está dizendo, haverá um juízo para vocês. No capítulo 29, a sentença contra Jerusalém, que é chamada aqui de Ariel, que no hebraico é altar de Deus, e ele diz aqui no verso de número 23 que ela seria sitiada. Quando essa profecia se cumpriu, a Jerusalém foi toda cercada pela Síria, né, por Senaqueribe, e houve um momento difícil, houve muito pranto, houve muito choro, escassez de comida, como já mencionamos também. E agora o Senhor está corrigindo eles e mostrando por que ele está corrigindo. Verso de número 13, o Senhor disse assim, olha, vocês se aproximam de mim só com a boca, só com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, vocês se tornaram religiosos. Vocês estão vindo cumprir um ritual. Vocês estão me adorando só para cumprir um protocolo. Mas a vida de vocês no dia a dia é uma vida de pecados, é uma vida de idolatria. Ainda hoje, meus irmãos, quantas pessoas estão aqui vivendo a mesma situação de Judá, indo ao templo, buscando a Deus, só para cumprir um ritual, como se estivesse tentando apaziguar a ira de Deus. E o Senhor está dizendo aqui, não, isso não vai apaziguar minha ira. Vocês estão sendo falsos, hipócritas, me adorando com a boca, mas o coração está longe de mim. Ou seja, são pessoas que mantêm uma religiosidade, mas não abrem mão dos seus prazeres pecaminosos. No capítulo de número 30 e 31, o profeta Isaías, ele mostra para o povo qual é o motivo desse tratamento. Além da idolatria, o outro motivo é que esse povo, eles estavam confiando na poderosa nação chamada Egito, uma nação que tinha armamentos, que tinha um grande exército. Ao invés de procurarem o Senhor para ter uma vitória contra a Síria, eles procuraram o Egito, viraram as costas para Deus. E quando ouvia os profetas profetizando verdades, eles não gostavam. Verso de número 9 chama eles de filhos mentirosos que não querem ouvir a lei do Senhor. Verso de número 10, eles ainda pediam assim, não, profetiza isso não, profetiza coisas aprazíveis, não profetiza essas coisas duras para nós. E não é diferente nos dias atuais. Quantas pessoas não querem ouvir a verdade? E hoje há uma aversão pelos valores, há uma aversão por aquilo que é correto, e as pessoas estão trocando o que é certo pelo errado, estão valorizando mais os prazeres carnais do que um relacionamento com Deus. Preferem pagar penitências, fazer rituais, fazer um futuro ritual de purificação do que evitar o pecado. Então, a profecia de Isaías aqui é dizendo, olha, se vocês, verso de número 15, não se converterem, não se arrependerem, não adianta os rituais, não adianta o culto, não adianta, vocês precisam se arrepender. Então, ele está mostrando no capítulo de número 30 qual é o segredo para verdadeiro livramento e para a salvação. Arrependimento. É a mesma coisa para os dias de hoje. Novo Testamento, nós vamos ler isso nos Evangelhos, nas cartas paulinas. Não existe outro caminho para a salvação, a não ser o arrependimento. E vivemos dias semelhantes a esses líderes que estavam ali profetizando coisas boas, aprazíveis, para não afastar os seus liderados. Ou seja, falsos profetas, líderes mundanos que não confrontam o pecado do povo, porque sabe que ao confrontar, alguns deles poderão abandonar a congregação, porque não estão ali por Jesus, pela salvação, estão ali apenas por religiosidade. Capítulo 31 continua falando acerca do juízo estabelecido sobre Judá e Reino Norte por causa da aliança que eles fizeram com o Egito. Porém,
O Senhor está dizendo aqui que para Judá haverá um remanescente, ou seja, ele confronta, chama ao arrependimento, critica o Egito, diz que os egípcios eles são homens, não são deuses, vocês estão confiando nos homens, por que não confiar no Senhor? Mas ele termina capítulo 31, ele continua falando que haverá uma restauração para Judá, ou seja, por mais que Judá se distancie de Deus, como se distanciou, e rejeitar o Messias, como rejeitou no Novo Testamento, por mais que eles abandonassem o Senhor, havia uma promessa feita a Davi, que o reino de Davi jamais teria fim, ou seja, Judá, ela é invencível. Deus tem uma promessa para aquela nação e muito em breve o seu propósito será estabelecido. Livro do profeta Isaías, capítulo 32, 33, 34 e 35. Capítulo 32, Isaías vai profetizar acerca do reinado de Cristo na terra. E ele descreve que esse reino será um reino de justiça. E ele já começa enfatizando que esse reino chegará. Ele diz, reinará um rei com justiça e dominará. Pronto, ele vai reinar, ele vai dominar. Não importa as oposições, não importa os reinos que se levantam contra, não importa quem duvide ou quem acredite, a palavra do Senhor é enfática. Ele reinará, reinará com justiça. E por que é que o Senhor sempre nos lembra que o reino dele é um reino com justiça? Por quê? Porque os reinos na terra são injustos, não são retos, os reinos da terra não são pacíficos e o Senhor sempre está nos lembrando nas Escrituras que ele é o rei justo. Israel sofreu com tantas injustiças de maus governantes que trouxeram tantos malefícios à nação. Mas o Senhor está dizendo, haverá um rei diferente de qualquer outro que já governou sobre a terra. Ainda no capítulo 32, há um trecho que o profeta Isaías está confrontando as mulheres, as filhas de Sião, que estavam ali tão tranquilas, cuidando tanto do corpo físico, cuidando tanto de si mesmas e esqueceram-se do que estava para acontecer. Dentro de um ano, a Síria invadiria Jerusalém, o Senhor estava dizendo que seriam momentos difíceis para essa nação, e aquelas mulheres ali, não dando atenção, elas estavam se divertindo com seus vestidos de festas, e o profeta está dizendo, mulheres, quebrantem-se, arrependam-se, humilhem-se, tirem essas roupas de festa e se cinjam com panos de saco. Ele está falando porque a mulher, ela é mais quebrantada que o homem é mais racional, a mulher é mais emocional, e ele está convocando as mulheres como esse exército, assim como naquele contexto, muitas mulheres eram contratadas para chorarem em funerais. Ele está dizendo assim, mulheres, vem chorar, vem se arrepender, vem se humilhar. E se vocês se arrependerem, não haverá esse juízo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Capítulo 33, o profeta começa a falar do que vai acontecer nesse período do reinado de Cristo, como é que esse justo juiz vai estabelecer o seu reinado sobre a terra. Antes, ele vai destruir os inimigos do povo de Deus. E nessa destruição, o Senhor, verso de número 22, ele é o nosso juiz, é o nosso legislador. Ele é o nosso rei e ele nos salvará para estabelecer o seu governo, para recompensar os justos com o reino milenar de Cristo. O Senhor vai destruir os seus inimigos. No capítulo 34, ele coloca aqui como exemplo de inimigo de Israel e do povo de Deus Edom, que era uma nação que era ferrenha inimiga de Israel. Então, o Senhor usa Edom aqui como um símbolo de nações que são contra Deus e contra o seu povo. Verso 8, o dia da vingança do Senhor, dia de retribuições. Algumas pessoas criticam a igreja, criticam os cristãos, e o cristianismo hoje
é a religião mais odiada do mundo. As pessoas não odeiam as outras religiões com a mesma intensidade que odeiam o cristianismo. Qual é o motivo? O motivo é que o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, e esse sentimento do anticristo está sendo gerado no coração das pessoas, nas escolas, desde a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, as faculdades, professores sendo usados por Satanás, têm criticado tanto a Bíblia, criticado tanto o cristianismo, e vai se espalhando esse ódio, vai se espalhando esta oposição. Por que tanto ódio aos cristãos? Porque o cristianismo, ele é uma resistência contra essa perversão moral. Quantas leis que já foram barradas porque cristãos se levantaram e manifestaram a sua indignação. Quantos países cristãos se posicionaram contra o comunismo, contra a legalização do aborto, e isso gera nestas pessoas que não sabem que são instrumentos de Satanás, geram nessas pessoas um ódio pela igreja, pela família, pelos valores do cristianismo, odeiam o patriarcado, odeiam a Bíblia, mas o capítulo 34 mostra que o dia da vingança do Senhor chegará. Por isso, nós, enquanto igreja, estamos avisando que haverá esse juízo de Deus, porque o Senhor não tem por prazer destruir estas pessoas. O propósito do Senhor é trazê-las ao arrependimento. E o verso 16 diz assim, leiam no livro do Senhor, preste atenção no que está escrito, porque vai cumprir. Acreditando ou não, vai se cumprir. Quantas profecias já se cumpriram até hoje e quantas profecias ainda tem para se cumprir. Então, muito em breve nós veremos todas essas profecias se cumprindo. Jesus voltará, será o arrebatamento da igreja, haverá um juízo de 7 anos, estabelecimento do anticristo, derramamento da ira de Deus, e depois será estabelecido o reino milenar de Cristo. São as profecias que nós aguardamos cumprir, e muito em breve nós estaremos debaixo desse reinado maravilhoso de Cristo, e o capítulo 35 vai descrever isso. Como será esse governo dele, como que o Senhor vai restaurar todas as coisas, e a restauração não é só para nações, só para pessoas, é também sobre o reino vegetal, é sobre o reino animal, haverá uma restauração maravilhosa, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a nossa esperança. Livro do profeta Isaías, capítulo 36, 37, 38 e 39. Aqui nós vamos encerrar a primeira parte do livro de Isaías. Nós conversamos no primeiro áudio que esse livro é dividido em 2 partes. Primeiro, remetendo-nos ao conteúdo do Antigo Testamento, e a segunda parte ao Novo Testamento, falando especificamente sobre salvação e restauração através do Messias, através de Jesus. Aqui no capítulo 36 até o 39, nós já estudamos o conteúdo aqui. Então, lembrando para vocês que os profetas, eles estão colocados aqui, de Isaías até Malaquias, apenas os registros das profecias, dos episódios que aconteceram lá atrás na história que nós já estudamos. Então, essa parte aqui nós já estudamos no segundo livro dos Reis, capítulo 18 até o capítulo 20. Se você sentir necessidade, volte àqueles áudios para você relembrar a história aqui. Então, aqui é quando Isaías vai profetizar naquele período ali, que essa profecia dele mesmo se cumpre. Ele diz que a Síria ia sitiar Jerusalém, então agora está se cumprindo a profecia. E durante esse episódio, então, tem um registro aqui do que foi que Deus usou o profeta Isaías para falar durante esse período do rei Ezequias. Então, Senaqueribe, ele cerca Jerusalém e se opõe à nação, critica, manda uma carta afrontando ao Deus de Israel, afrontando aquele povo, e o rei Ezequias chora, apresenta aquela carta para o Senhor. Senhor, olha aqui essa carta, estão afrontando o Senhor, estão duvidando do poder do Senhor, estão dizendo que a nossa nação não vai vencer, assim como as outras não venceram. E Deus então usa o profeta Isaías para acalmar o coração
do rei Ezequias e para dizer, não, fica tranquilo, eu vou humilhar o rei da Síria, eu vou humilhar a Síria. E eu vou colocar, verso de número 29, o meu anzol no nariz do meu inimigo, vou trazê-lo como se fosse num freio e vou mandá-lo de volta para de onde ele veio. Então, tudo que Deus usou o profeta Isaías para falar se cumpriu. Deus humilha essa nação tão poderosa. O próprio Deus, através do anjo do Senhor, exterminou cerca de 185 mil assírios. Em uma única noite, o próprio Deus fez isso e humilhou Senaqueribe, rei da Síria, que teve que voltar envergonhado, humilhado, e depois ele também foi morto. Hoje estamos vivenciando esses conflitos na nação de Israel e algumas pessoas, por não conhecer as Escrituras, se posicionando contra Israel, e alguns líderes extremistas, terroristas, dizendo que vão exterminar a nação de Israel, que vai destruí-la, que vai tomar todo aquele território, quando na verdade não conhecem as Escrituras. Se conhecessem as Escrituras, ficariam chocados ao ver que uma nação tão pequena geograficamente, é um território que corresponde ao tamanho do nosso estado de Sergipe, como que uma nação tão pequena é tão rica, é tão poderosa e vence todas as guerras. Meus queridos, todas as guerras. Israel é invencível. Não é por causa do povo, não é por causa do exército, mas é por causa da promessa de Deus para aquela nação que vai se cumprir. Então, nunca que aquela nação será exterminada. Há promessas para Davi, de que o reino de Davi jamais teria fim. O cumprimento dessa profecia vai se estabelecer com o reinado do próprio Cristo reinando em Jerusalém. Então, por isso, ela é uma nação invencível. Capítulo 38, o episódio da doença de Ezequias, que ele chora, e Deus usa Isaías para dizer que o Senhor estava dando para ele mais 15 anos. E quando ele estava ali naquela recuperação da sua saúde, a Babilônia manda alguns representantes para visitá-lo, já que o rei estava doente, e ele então mostra toda a beleza, toda a riqueza do seu reino, e por causa disso Deus usou Isaías. Então aqui está o registro no capítulo 39 do que foi que Deus mandou Isaías falar para Ezequias. Olha, Ezequias, capítulo 39, verso 5. Ouve a palavra do Senhor. Virão dias que tudo quanto houver em tua casa, tudo que você entesourou até hoje, vai ser levado para a Babilônia. E não é só isso não. Verso 7. Olha, tudo que você gerar, toda a sua geração vai ser tomada e vai ser levado para ser escravo na Babilônia. Ele estava agora profetizando acerca do cativeiro da Babilônia, que Nabucodonosor ia invadir Jerusalém e ia levar de 3 remessas judeus para serem escravos na Babilônia. Só que ao invés de Ezequias arrepender, lamentar, chorar e pensar, meus filhos vão ser escravos? Não, Senhor, eu me arrependo. Não, ele não fez isso. A resposta de Ezequias nos choca. Ele disse no verso de número 8, boa é esta palavra do Senhor, desde que haja paz nos meus dias, ou seja, eu não estou me importando com a minha futura geração. E, infelizmente, esse posicionamento de Ezequias, quando o Senhor diz, põe em ordem a tua casa, aqui fica explícito que ordem o Senhor estava pedindo. O Senhor estava exigindo dele uma continuidade geracional, o que ele deixaria de legado espiritual para os seus filhos, mas ele não fez. E quantos de nós hoje também não estamos nos importando que os nossos filhos se tornem escravos dessa Babilônia, mas que o Senhor, através da sua palavra, possa falar fortemente aos nossos corações e que nós possamos nos posicionar decididos que os nossos filhos não serão escravos desse sistema maligno de Satanás. E colocando a nossa casa em ordem, nós estamos preparando os nossos filhos para a guerra e melhorando a qualidade espiritual da próxima geração. Deus abençoe-nos. Deus abençoe a nossa família.